Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa. Muito boa noite, eu sou Doris Larizati. Eu sou Marcos Larizati. Estamos aqui para mais um programa do nosso Música e Adoração, nas ondas da fé reformada e também com ondas musicais. E hoje uma convidada especial, a nossa presidente do Conselho Presbiteriano de Capelanias do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, Eleni Vassão, para conversar conosco sobre a sua grande experiência no consolo às pessoas e também por meio da música. Muito boa noite, Eleni. Boa noite, Doris, Marcos. Que prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Eleni, nós já nos conhecemos, você até um tempo atrás frequentou também a Igreja Presbiteriana da Lapa, né? Tivemos esse privilégio, mas a gente queria que você se apresentasse primeiro, falar da sua formação acadêmica, profissional, que você pudesse falar para a gente, para os ouvintes, para quem não conhece. Ok. Acho que a primeira coisa é que eu nasci na Igreja Presbiteriana da Lapa e fiquei aí até os meus 30 anos, quase. Nossa, que bom. Pois é, então eu conheço toda a velha guarda e foi um tempo muito especial mesmo. E eu vou falar muita coisa sobre a Igreja da Lapa também, porque eu comecei capelania inspirada na experiência que eu tive com o coral da Igreja Presbiteriana da Lapa. Que bom. Bom, eu comecei a minha área de estudo, eu fiz artes plásticas, faculdade de artes plásticas, Escola Pan-Americana de Artes e tal. Depois eu fui para teologia no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Depois fiz mestrado em aconselhamento bíblico também na Palavra da Vida, junto com o meu marido. E depois fiz alguns cursos de administração de entidades de terceiro setor. Então, trabalho em capelania hospitalar como capelã há 39 anos já. Que bom. E aí você comentou que teve uma influência grande do coral da Igreja Presbiteriana da Lapa, mas conta para nós mais pontualmente como foi esse insight, esse despertamento para trabalhar com capelania. Então, eu comecei a cantar no Hospital das Clínicas de São Paulo com o coral geral da Igreja Presbiteriana da Lapa. Então, todo ano nós íamos no Natal cantar andando pelos corredores do HC, descendo de andar por andar, entrando no setor de queimados, entrando na porta das UTIs, às vezes até no pronto-socorro, e eu comecei a perceber a reação dos pacientes, familiares e profissionais da saúde à música. Era muito importante, e a Júnia Olivetti, que era a nossa regente, ela sempre nos orientava a cantar com um sorriso no rosto, porque a letra da música, os textos bíblicos cantados ali seriam refletidos através do nosso semblante também. E o retorno sempre foi maravilhoso. Via pessoas chorando, comovidas, outras pessoas voltando para um relacionamento com Deus em meio àquele tempo de sofrimento, mas através do coral, das músicas, e via pessoas extremamente sensíveis. E depois, no decorrer dos anos ali, eu fui formando corais também de profissionais da saúde nos hospitais, principalmente Emílio Ribas, servidor público do Estado, Hospital das Clínicas também, e nós cantávamos andando pelos corredores. E depois disso, eu entrava como capelã dentro de alguns dos quartos, principalmente dos isolamentos, e percebia como a música havia amolecido o coração daquele paciente, e como ele estava pronto para ouvir a palavra de Deus. Muito bom. Uma curiosidade, Eleni, você falou que formou outros corais. Você tem uma formação também em música, não?
Olha, só genética. Porque o meu pai e a minha mãe foram regentes dos corais da Lapa durante muitos anos. Minha mãe era regente do coral das crianças durante uns 20 anos, mais ou menos, e eu cantava no coral. E o meu pai também era regente do coral geral um tempo, e depois do coral dos veteranos também, que ele formou. Sim. E aí você vai aprendendo um pouquinho, vai aprendendo de ouvido, vai estudando piano. E eu comecei regendo o coral da Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos, que era a congregação da Lapa, onde eu frequentei durante um bom tempo e criei os meus filhos ali também. E depois Deus foi mandando pessoas especiais que me ajudavam. Então, um deles, que era muito especial também, era um médico cirurgião de transplante de fígado e professor da Faculdade de Medicina da USP. E ele era o nosso organista. Mas dentro do hospital, tudo você tem que adaptar, mesmo em questão de música. Então, nós colocávamos o teclado sobre um carrinho da enfermagem de medicação, e um ia puxando o carrinho, andando bem devagar, e ele ia tocando. Bem dinâmico, não? Bem dinâmico. Mas a música sempre fez parte do Ministério de Capelania. E assim, para contar um pouquinho para vocês sobre esse ministério, é um ministério diário. Nós temos o treinamento e oferecemos o treinamento para a formação de capelães e equipes de capelania também. E nós temos uma sala em cada hospital onde existe essa capelania evangélica. Então, nós prestamos atendimento em tempo integral aos pacientes, familiares de pacientes, funcionários e profissionais da saúde dentro do hospital, e organizamos eventos, comemoramos todas as festas, as datas comemorativas de profissionais da saúde, e levamos corais, conjuntos musicais, e é um tempo muito especial. Graças a Deus. Dani, qual que seria, assim, de uma maneira geral, assim, a importância da capelania e quais os tipos de serviço que são oferecidos assim na capelania? A capelania é vital para a humanização da assistência hospitalar. Eu pude dar aula num curso de gestão, formação de gestores hospitalares, gestão em saúde, e foi muito interessante mostrar o efeito terapêutico da capelania, da espiritualidade dentro do hospital, porque existem muitas pesquisas científicas que comprovam o impacto da fé, principalmente fé cristã, sobre a saúde física e mental. Uma delas é adesão ao tratamento médico. Outra é um momento de maior tranquilidade durante a hospitalização, aceitação do tempo de hospitalização. Outras pesquisas mostram a recuperação de pessoas com a mesma patologia, aqueles que receberam atendimento espiritual e aqueles que não receberam. Os que receberam se recuperam em 1/3 do tempo em relação a outras pessoas. Então, isso é muito significativo, tanto para os hospitais, principalmente particulares, que têm uma economia muito grande, quanto para os convênios de saúde, mas também trazem ao hospital uma boa classificação. E é muito interessante porque a Joint Commission International, que exige hoje que haja dentro da equipe multidisciplinar do hospital o serviço de atendimento religioso, ou serviço de capelania hospitalar. É uma parte vital. Mesmo cuidados paliativos, eu trabalho bastante dentro de equipes de cuidados paliativos e também ministro cursos nessa área de espiritualidade
a morte, junto à morte. E é necessário, a Organização Mundial de Saúde colocou como exigência na equipe multidisciplinar o atendimento espiritual. Leni, mais uma curiosidade, vamos dizer, a Organização Mundial da Saúde pede, então, esse atendimento espiritual, mas não tem, assim, qual religião que vai ter isso, quem que determina, o hospital que determina, como é que funciona? É o hospital que determina, e os diretores de hospitais estão começando a exigir mais uma formação acadêmica na área de capelania. Então, nós temos uma associação, Associação de Capelania na Saúde, ACS, que dirige, que é uma associação reconhecida, tem um CNPJ, tal, foi fundada há muitos anos, e nós oferecemos, então, um curso com treinamento teórico e prático para os visitadores e depois treinadores e capelães. O curso para a formação de um capelão é de 1.200 horas. Então, nós procuramos exigir muito dessas pessoas que vão ser usadas por Deus como capelães nos hospitais, porque elas têm que estar aptas a atuar em qualquer situação, tanto num setor psiquiátrico, lidando com transtornos psiquiátricos e problemas emocionais e espirituais envolvidos também, como num pronto-socorro de urgência, como na oncologia, setor de queimados, setor de cuidados paliativos. Então, o capelão tem que estar pronto para lidar com todo tipo de paciente, mas também com o profissional da saúde. Então, uma das áreas que nós temos, além da visitação diária, leito a leito, além dos cultos no hospital, dos corais cantando, das comemorações de datas especiais, tal, nós também temos um programa chamado Minutos com Deus. São devocionais de 7 minutos em cada setor do hospital. Combinamos com o diretor, o chefe do setor, ele nos autoriza, nos diz o melhor período do dia ou da semana, e aí nós vamos ali e falando a linguagem do setor, trazendo problemas existenciais à tona e respondendo com a palavra de Deus. A mensagem é de 4 minutos, e depois disso nós fazemos um momento de oração, onde nós convidamos os profissionais que estão ali, e é por busca espontânea, e eles trazem os motivos de oração e nós oramos com todos juntos. Além disso, nós dirigimos um congresso ou seminário chamado Medicina para a Alma, onde nós trazemos temas de espiritualidade e sempre com profissionais da saúde evangélicos falando sobre esses temas. Então, assim, nós oferecemos o melhor para os hospitais, mas nós também temos que ter jogo de cintura para falar com pessoas de quaisquer credos. Nós nunca falamos defendendo aquele credo da pessoa, mas nós damos ouvidos, temos que saber como atendê-la e daí apresentar a mensagem do Evangelho. Ok. Na sua fala, houve algumas dúvidas que com certeza o nosso ouvinte pode ter tido. Então, por exemplo, em relação à formação do capelão, você falou que trabalha com gestão, formação, mas, por exemplo, uma boa parte deles só tem o ensino médio, alguns já têm faculdade, e se tem, qual a predominância? Psicologia? Enfim, qual outra área que eles poderiam advir? E se existe uma hierarquia, né? Além do trabalho de visitação, como você falou, os minutos de devocionais, se existe um plano de carreira, digamos assim, para o capelão, até chegar na sua posição, por exemplo, né? Não que eles estejam pleiteando isso, mas tem um plano de carreira, se existem outras possibilidades. Fala para a gente um pouquinho. Nós temos um plano de desenvolvimento ministerial. Então, nós começamos com o visitador,
que faz o curso de capelania nível 1 de 40 horas, lê vários livros, faz trabalhos em cima, traz cartas de referência, carta do pastor, passa por uma entrevista e, se aprovado, ele entra, então, no treinamento individual supervisionado por mais 100 horas, um a um, na prática, nos hospitais. Então, esse curso, somando as leituras e trabalhos tal, dá mais ou menos perto de 200 horas. Depois, temos o curso nível 2, mais 40 horas, mais uma tonelada de trabalhos aí, realmente trabalhos na área de bioética, trabalho de leitura em livros de cuidados paliativos e visitas domiciliares com relatórios supervisionados também, depois que a pessoa, e também aconselhamento bíblico avançado, depois que ela faz isso, então passa por outra entrevista, se aprovada, vem fazer o treinamento individual supervisionado por mais 100 horas. Depois, nós temos o nível 3, então são vários cursos, mais curtos, e daí um trabalho de conclusão de curso. Então, a pessoa começa como visitador, passa a treinador, depois de 2 anos, se for considerado apto para isso. Depois, ele pode passar para capelão júnior. E esse capelão júnior tem que estar no seminário, tem que estar fazendo um curso teológico. Daí pode passar, depois de mais uns 2 anos, para capelão pleno, e depois pode passar para capelão master, que é a posição que eu desempenho hoje. O total de horas, não vou falar em horas, são 9 anos para a formação de um capelão master. Esse capelão master vai não só coordenar o trabalho no seu hospital, mas em vários hospitais. O capelão pleno trabalha coordenando uma capelania em um dos hospitais. E isso sempre em todas as áreas, na área do paciente, cuidador, profissional da saúde e funcionários do hospital em geral. Muito obrigada. Isso aí. Irene, você saberia dizer quantos capelães master nós temos assim em São Paulo? Existem muitos ou não? Não, nós temos muito poucos, alguns estão em formação. Antes da pandemia, nós tínhamos 40, quase 40 pessoas que estavam em formação para serem capelães plenos ainda. Destes, temos alguns que estão conosco, já que são capelães plenos, há 12, 13 anos, estão caminhando para serem capelães master. Mas, através desses anos e cursos, nós temos atingido, graças a Deus, pessoas do Brasil todo e de alguns outros países também. Então, nós organizamos cerca de 230 capelanias no Brasil todo, em quase todos os estados, e também em vários países. Assim, Deus nos trouxe essas pessoas, nós treinamos e depois ele soprou, levando-as para vários países. Fomos para a África, Angola, dar um curso lá, fomos para a Argentina também, trouxemos gente de outros lugares e, assim, tem sido muito bom ver gente muito bem preparada, muito bem equipada. Ok. Irene, se uma pessoa almeja, né? Nossa, acho muito bom esse trabalho. Quais seriam os dons, os talentos principais que uma pessoa deveria ter para trabalhar como capelão? Ótimo. Nós temos toda uma série de itens para checagem nas nossas entrevistas, justamente quanto a dons e talentos e a capacidade da pessoa trabalhar com pessoas de outras denominações evangélicas. Por exemplo, nós temos pessoas de mais de 130 denominações diferentes que fizeram os cursos conosco. Então, assim, não é um trabalho somente presbiteriano. Eu dirijo, eu sou
presidente do Conselho Presbiteriano de Capelania do Supremo Concílio agora, mas sou capelã da IPB há quase 30 anos também. E então a pessoa tem que ter o dom da misericórdia, esse é o principal. Se ela não vê o outro com empatia, com carinho, com consideração, se o coração dela não se condói com o outro, se ela não está disposta a ir ao encontro dessa pessoa, como Jesus fez, ele andava entre as multidões, o seu coração se compadecia em ver as pessoas aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor, ela não serve para esse ministério. Então, assim, o treinamento supervisionado também é um tempo depois dela aprovada no treinamento teórico, na parte teórica, ela tem um manual a ser seguido, tarefas e tem uma avaliação diária. Então, o treinador faz uma avaliação diária sobre a pessoa e sobre o caráter dela, sobre os dons que ela tem demonstrado, sobre a ensinabilidade dela, se ela é alguém que chega de topete alto e não se dobra. Nós não podemos ter pessoas que sejam autossuficientes, independentes na capelania, porque assim eu respondo por todas as pessoas que estão na minha equipe diante da diretoria do hospital. Então, uma pessoa que não se submeta, que ache que a sua igreja fala assim, faz assim, e ela vai fazer também, daí nós nos arriscamos a perder toda a capelania, todo o ministério. Então, nós usamos rédeas curtas no sentido de formação desses capelães, sempre lembrando a cada um deles que eles estão respondendo por toda a capelania, no sentido de o que eles fazem, pensam, falam, reflete a capelania, e isso eles têm que levar em conta. Então, são muitos pontos que a gente vai avaliando, e este treinamento prático individual supervisionado também é um discipulado em profundidade, um discipulado avançado, porque a pessoa tem que estudar a Bíblia, tem que fazer devocionais para toda a equipe, ela tem que fazer as leituras dos livros e trazer uma resposta às questões levantadas. Então, é um curso realmente intensivo, mas é muito interessante porque eu pergunto para os pastores das igrejas dessas pessoas, ajudou essa pessoa a fazer o curso de capelania? Isso realmente trouxe algum benefício para a sua igreja? E muitos têm falado, olha, essa pessoa cresceu tanto, ela se tornou muito mais madura, ela agora me ajuda na liderança, ela dirige um departamento, então isso traz uma alegria enorme para a gente, por saber que existe um reflexo muito positivo para com a igreja também. Que bom. E só um comentário também. Os brasileiros são conhecidos um pouco por uma falta de controle emocional. Isso nós vemos em Copas do Mundo e nas Olimpíadas. Você acredita que nessa lacuna formativa isso tem alguma influência? A capelania pode colaborar nesse sentido? Além do que você já relatou, na sua experiência, como você falou, com a Argentina, com a África, né, que são um país altamente resistente e resiliente, não é? Em termos de adaptabilidade. Comenta para nós um pouquinho sobre isso, as características do brasileiro em detrimento de outros povos, né? As características para a capelania. Eu creio que o brasileiro é muito sensível, é muito solidário, é muito empático. Então, esses são fatores muito, assim, muito bons pensando numa capelania. E o brasileiro é muito facilmente adaptável. Então, ele aprende
aprende a se dominar as suas emoções, quando ele realmente vê que aquele é o seu chamado e ele quer atuar naquela área. Nós não queremos pessoas frias. Eu me lembro de uma vez estar treinando um pastor bastante difícil, orgulhoso, e eu falei, bom, eu vou ter que dar um jeito neste homem, porque não tem como continuar o treinamento dele. E é uma avaliação que nós fazemos durante o treinamento. Nós paramos em 1/4 do treinamento, reavaliamos se a pessoa vai continuar ou não. E daí paramos a metade de novo e fazemos outra avaliação tal. E com esse pastor eu falei, bom, eu gostaria que hoje você fosse sozinho ao setor de queimados, à UTI de queimados. E é o setor muito difícil do hospital, porque as pessoas estão com um aspecto horrível, sem pele, queimaduras profundas, e o cheiro de carne queimada é horroroso. E elas estão em grande sofrimento, porque não podem ser sedadas o tempo todo também, porque vai mexer com a parte cardiológica. Então, o sofrimento é grande demais. E a gente precisa de muita sensibilidade, pisar em ovos para chegar perto de cada um, dar ouvidos e saber como ministrar. E no caso desse pastor, quando ele voltou à sala da capelania, eu perguntei, e aí? Como você foi, como você se sentiu, o que você aprendeu. Ele falou assim, olha, eu sirvo mesmo para esse ministério, porque eu entrei, visitei, saí e não senti nada. Então, está aí a conclusão. O senhor não serve para esse ministério. Porque se você não tem compaixão, você vai jogar em cima da pessoa que já está sofrendo uma mensagem bíblica que você preparou em algum dia como sermão, de uma maneira fria, insensível, não vai dar ouvidos. E nós treinamos as nossas equipes principalmente para dar ouvidos. A linguagem verbal e não verbal. Então, sim, o que a pessoa expressa, ou muitas vezes, quando ela não consegue quase se comunicar verbalmente, mas o franzir de testa, os gestos de mãos, os sinais que o corpo dá, a gente vai aprendendo a ler e a ouvir uma linguagem sem palavras. E isso é vital para a gente fazer uma anamnese espiritual e depois, então, prescrever o tratamento no sentido de saber como responder às necessidades emocionais e espirituais que aquela pessoa trouxe. Então, assim, quem fala assim, bom, agora eu já treinei no setor de pronto-socorro, agora eu quero saber como é que eu faço no setor de oncologia. Não, peraí. Não importa a doença que a pessoa tenha, cada pessoa reage de uma maneira. E não é a patologia que decide como você vai reagir, porque não existe uma receita. Então, você vai dar ouvidos à pessoa que está no pronto-socorro, à pessoa que está no setor psiquiátrico, à pessoa que está na oncologia, porque cada uma delas reage de uma maneira diferente. E depende muito da crença onde a vida dela está enraizada. Muito bom. Eu entendo assim que o trabalho de capelania, antes de ser externalizado, ele tem que ser internalizado. Então, o trabalho de discipulado espiritual, de autoconsciência, autorreflexão, meditação, é muito importante e fundamental. Esse pastor, com certeza, passou por uma prova de fogo, literalmente, e não foi aprovado. E essa avaliação constante é fundamental para ter a qualidade, para ter o propósito e a missão confirmadas, né? Confirmados, a motivação, qual o motivo de você estar aqui. Muito importante, fundamental mesmo, Eleni. Sim, e uma coisa importante a acrescentar é que todos esses visitadores que estão em treinamento não são remunerados.
E os nossos capelães, que dão período integral, são sustentados pela Associação de Capelania na Saúde através de ofertas que nós recebemos. Inclusive, uma das nossas mantenedoras é a Igreja Presbiteriana da Lapa, graças a Deus. Amém. Mas nós sempre, nunca sabemos se nós teremos, no fim do mês, condições de pagar aqueles profissionais, tanto da administração como da secretaria e aconselhamento, e os capelães também. Mas nesses 39 anos, Deus tem sido fiel. Isso me dá uma tranquilidade para saber que Ele vai continuar sendo fiel através de pessoas e igrejas que também investam no Ministério de Capelania. Certo. Leni, uma curiosidade com relação à porcentagem dos capelães, né? Existem mais evangélicos, existem católicos, como que... Outras denominações. Aham. Em alguns hospitais onde nós entramos, nós administramos todos os credos. Então, nós somos os capelães oficiais do hospital e organizamos a entrada de outros credos religiosos e damos um treinamento básico de como essas pessoas vão se portar dentro de um hospital. Por exemplo, isso acontece dentro do Hospital Geral de Vila Penteado, que é o hospital de referência de Covid hoje. Meu filho é capelão ali. Então, ele está lá todos os dias, a equipe está lá todos os dias, mas outros credos religiosos têm entrada, mas dentro de um período X e para atender setores ali específicos, fazer coisas específicas, e ele tem que prestar relatório sobre todos eles à diretoria do hospital. Em outros hospitais, nós temos a capelania evangélica, a católica e a espírita, normalmente. Dentro dessas religiões, normalmente, quem é melhor equipado são os capelães evangélicos e equipes. Igreja Católica tinha bons cursos, eu não sei agora se tem. Na época do padre Léo Pessini, comecei a capelania no HC e depois de algum tempo ele também se tornou capelão católico ali, nós convivemos durante bastante tempo, e eles ofereciam bons cursos também de formação de equipes e de capelães. E dentro do espiritismo, eles dão um atendimento mais nos hospitais onde eu vejo a capelania espírita, eles dão mais um atendimento levando passe, dando passe nos pacientes. Então, não é um atendimento diário e contínuo, mas é mais em casos especiais. E quem determina... Desculpa, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado para ter um bom relacionamento com todas as capelanias, porque se nós brigarmos dentro do hospital, isso não vai refletir muito bem, tanto no hospital como para os pacientes também. Por mais que o passe não seja válido em algumas situações, né? Aliás, quase nunca. Que relação que a pessoa tem, né? Fica uma coisa muito externalizada, né? Como se fosse um passe de mágica. E quem determina o atendimento é o próprio paciente, Lili? Eu gostaria... mas você é evangélico, você é católico? Vamos mandar alguém. Não. Nós temos livre acesso a todos os setores dos hospitais 24 horas. Então, por exemplo, no HC, eu tinha a chave do setor de psiquiatria do hospital. Eu posso entrar ali 24 horas. Nós, então, organizamos isso com as nossas equipes e por nível de formação em capelania também, em quem nós confiamos para deixar em tais setores e com esse jogo de cintura para poder estar em vários setores também. Então, assim, não tem essa liberdade da pessoa estar em todos os setores, se ela não tem essa permissão também da diretoria
do hospital. Desculpa, Marcos, eu esqueci a pergunta que você fez. Eu comecei a responder e viajei aqui. Tá? Não, então, a pergunta é assim, por exemplo, tem uma pessoa internada lá. Aí Desculpa. vocês Sim. vão perguntar para ela, você é Não, espírita, você é evangélico, para saber não. o atendimento? Nós não tratamos sobre religião. Por isso que eu falei que a nossa visita é espontânea. Então, podemos entrar em todos os quartos e falar com todos os pacientes e não sabemos o credo de cada um deles. E aí nós vamos fazendo perguntas abertas. Como você está? Como você tem enfrentado esse tempo difícil? Você tem retaguarda da sua família? Você tem uma comunidade religiosa que lhe dê suporte também? Como você tem visto o seu tempo de sofrimento, as perguntas que você tem feito? Então, nós vamos fazendo perguntas, que é uma anamnese espiritual, e deixando que a pessoa se coloque. Nós nunca perguntamos de que religião você é. Não. E aí, a partir das respostas, porque a pessoa pode ser evangélica, mas também ser evangélica de carteirinha, de frequentar todos os cultos e ter um compromisso com a religião, com a igreja, mas nunca ter tido uma transformação de vida. Ser religioso porque os pais, os avós, tal. Então, por isso que com essas perguntas nós vamos sabendo onde nós estamos chegando, onde nós estamos pisando, e com muito cuidado, porque a partir daí e dos problemas que a pessoa nos traz, nós oferecemos respostas. Então, depois que nós damos ouvido, e durante um bom tempo, nós ganhamos o direito de falar. Nós perguntamos, eu posso ler para você um trecho da Bíblia onde Deus diz como lidar com essa ansiedade que você levantou, esse medo que você verbalizou agora? E aí a pessoa está muito aberta. Então, assim, isso não é em um encontro. Algumas pessoas estão prontinhas, e é no primeiro encontro. Outras, a gente passa uma semana visitando todos os dias, até que ela crie um vínculo com a gente e se abra a ponto de verbalizar o seu coração, o que está acontecendo dentro da sua alma, e aceitar essa ajuda também. É um processo de escuta ativa, né? Isso mesmo. E me diga uma coisa, Eleni, ao longo desse período da pandemia, a questão do luto, das perdas em geral, né? Perda da convivência, alguns perda de trabalho, perda de contato com familiares. Você percebeu, você citou aí que o seu filho trabalha também no hospital de Covid, você percebeu que a situação se agravou do ponto de vista... não, doença sim, né? Sim. Vários foram cometidos, morreram, enlutados, pessoas que não estavam preparadas, pessoas que até hoje não estão vacinadas porque não creem na vacina, apesar de todo esse coletivo. Mas fala para nós aí, como é que foi esse efeito da pandemia no trabalho da capelania? A princípio foi confuso, muito confuso, porque eu estou diretamente ligada a 10 hospitais, tenho equipes nesses 10 hospitais. Alguns hospitais pediram que nós não entrássemos, e todos os outros grupos voluntários também não foram autorizados a entrar, porque a diretoria do hospital tinha grande medo que nós nos contaminássemos também ou levássemos infecção para o hospital. Então, nesses hospitais, nós tivemos que ficar mais no prédio da administração. Então, com os profissionais trabalhando ali, funcionários do hospital, e dando aconselhamento bíblico e fazendo devocionais, minutos com Deus, comemorando as datas especiais, apresentações musicais, tal. Em outros, nós pudemos entrar
com setores autorizados. Então, olha, vocês podem visitar os setores X, Y, Z e esses outros não. Ok? Então, vamos adaptar o nosso trabalho. E aí, sempre o foco se tornou o profissional da saúde. Sim. Porque ele se tornou muito carente, muito sofrido, e também o familiar do paciente que não podia ter acesso ao seu querido internado. Em outros hospitais, como o Grendac, por exemplo, o Hospital da Criança com Câncer em Jundiaí, onde nós temos uma ótima capelania, continuou o trabalho em tempo integral dentro da equipe de saúde. Então, cada hospital reagiu de uma maneira diferente, nós tivemos que nos adaptar. Como nós nos adaptamos em situações especiais? Primeiro, nós notamos, por exemplo, no hospital lá de Vila Penteado, que havia uma grande necessidade de cestas básicas. Pelo número de famílias desempregadas, são 200 leitos Covid ali. Uhum. Então, uma população bem mais simples, bem mais sofrida. Então, por exemplo, a minha igreja, que é a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, tem nos doado, e o Mackenzie também fez uma campanha muito grande e arrecadou muitas cestas básicas, e nós pudemos doar para essas famílias em meio ao atendimento espiritual também, doando uma literatura bíblica, orando com eles. Então, foi um trabalho misto, junto com o serviço social e a psicologia do hospital. Em outros, a necessidade, por exemplo, no Hospital do Servidor Público do Estado, que eu respondo pela capelania de lá também, nós entramos dentro da equipe de saúde, da equipe médica. Já tínhamos grande ligação com os profissionais ali, principalmente de cuidados paliativos, e aí eles começaram a nos passar o nome de cada pessoa internada nas UTIs Covid, e o nome do cuidador principal, e o contato telefônico também. Então, nós treinamos uma equipe de capelães para estarem telefonando todos os dias para esses familiares, orando com eles, ajudando-os a depender do Senhor, a conhecer o Senhor. Muitos se converteram nesse processo, e também a trabalhar no luto de muitos desses que perderam seus queridos. Outra coisa que nós fizemos, uma terapeuta ocupacional, amiga, não é evangélica, uma pessoa preciosíssima da equipe de paliativos, ela me pediu para gravar mensagens de até 1 minuto. Várias mensagens. Desafio. Desafio. E ela começou a levar essas mensagens diariamente no celular dela, para tocar perto do paciente entubado, paciente inconsciente, ou paciente que estava sem familiar, sem contato com nenhum familiar, que não mandavam mensagem nem nada para eles, tal. E eles começaram a monitorar os equipamentos e ver que havia uma calma, um relaxamento no sentido de diminuição dos batimentos, da frequência cardíaca, o paciente ficava muito mais tranquilo. E é muito interessante, porque assim, essa TO não é evangélica, mas ela sabe a importância do atendimento espiritual e nos facilitou tudo isso também. E agora a gente está fazendo no Hospital Penteado o contato entre familiar e paciente através de iPad e através de celular também. Então, administrando isso junto com o serviço de psicologia e de serviço social do hospital também. Então, até na capelania, a virtualidade entrou, né? E foi eficiente. O digital não podia deixar de passar, isso aí. E nós fizemos uma porção de lives. Fizemos uma live
aos que choram. Fizemos uma série de lives. Uhum. Até o pastor da Igreja da Lapa também participou numa das lives, e o pastor Sérgio, e foram muito preciosas, com grande assistência, porque o intuito foi realmente de levar o consolo para as famílias do Brasil inteiro que estavam sofrendo. Fizemos livros, eu escrevi 11 livros durante a pandemia. Fundamos uma publicadora com o intuito de levantar recursos para manter os nossos capelães, a ACS Publicações também. Então, com isso, produzi um livro que foi lançado mês passado, conversando com um profissional da saúde. Peguei o depoimento de vários profissionais, de médicos, de terapeuta ocupacional, de fisioterapeuta, de funcionário da recepção do hospital, funcionário da faxina dos leitos hospitalares também, vários profissionais da psicologia, tal, e o que eles escreveram, o que era para eles enfrentar o Covid na linha de frente. E aí, em cima disso, eu escrevi respostas da palavra de Deus, no sentido de aconselhá-los biblicamente. Nós investimos também na impressão desse livro, nós não tínhamos recursos, então pagamos para isso e distribuímos gratuitamente 5.000 para os profissionais da saúde de vários hospitais. E graças a Deus está trazendo um forte impacto na vida deles também. Muito bom. Tem uma curiosidade mais sobre a música agora também. Na pandemia, acredito que não apareciam pessoas para cantar, corais foram proibidos, com certeza. Mas ao longo da sua vida como capelã, que tipo de trabalho com relação à música você já viu acontecer? Que te chamou a atenção, mais significativo. Marcos, sabe que nós tivemos trabalho com música, temos tido. Um dos hospitais, que é o Hospital Geral, Hospital de Urgência de Guarulhos, e o CEMEG também, temos tido música toda sexta-feira à noite. Um conjunto de uma das igrejas vai cantar na entrada do hospital, na troca de plantão. E isso tem sido de grande bênção. Tivemos também 3 corais juntos, reunidos, e com espaçamento entre os membros, que cantaram ali ao redor do Hospital Geral de Vila Penteado, da entrada do hospital também. Então, combinaram quais seriam os hinos e cantaram juntos, e foi muito, muito lindo. Estamos promovendo mesmo a música na entrada dos hospitais, no estacionamento, ou em alguns setores nós já podemos adentrar também. Mas, assim, alguma coisa que foi muito significativa, a música em cuidados paliativos. Então, nós temos algumas pessoas que são da área, que têm a formação na área musical também, e que vão conversando com o paciente, descobrindo qual é a origem dele, qual tipo de música e de ritmo que eles mais gostam, e começam cantando com o paciente essas músicas, e daí vão caminhando para cantar hinos depois disso. Uma experiência muito bonita que nós tivemos no Hospital Cruz Azul, onde nós ficamos com a capelania por 7 anos. Levei o pastor Nelson Bomilcar, grande compositor, músico, pastor, e ele foi comigo para as UTIs. E eu ia entrando em cada quarto e falando: olha, nós trouxemos um músico para cantar para você, para o seu familiar, gostaríamos de saber se nós podemos fazer isso. Todos nos respondiam assim: nossa, que maravilha, que privilégio, e entrávamos e cantávamos, ele tocava, tal. Mas num dos quartos, um paciente bombeiro, que estava ali na UTI, ele olhou para mim com uma cara assim: nossa, eu vou ter que aguentar isso também, né? Muito deprimido, irritado.
E ele falou assim: ai, tá bom, entra, canta e sai de uma vez. Nossa, que vontade de sair correndo. Mas o pastor Nelson Bomilcar foi muito sábio. Ele perguntou assim: que ritmo você mais gosta? Ele falou: samba, eu sou sambista, sou compositor. Daí o pastor Nelson tocou e cantou todos os nossos cânticos em ritmo de samba. O que aconteceu é que o paciente começou a Interagir. batucar ali na cama mesmo, começou a cantar junto, começou a improvisar, e daí não queria que a gente saísse mais. Poxa, isso Foi aí. muito interessante, porque o médico-chefe do setor falou assim: nossa, como vocês conseguiram, que aquele paciente estava irritado, deprimido, não queria conversar com ninguém, e ele mudou. Foi muito interessante. Que bom. E aí, Eleni, agora estamos caminhando já para o final do nosso bate-papo aqui. Você tem inúmeras experiências, né? Além desta aí, até engraçada, né? Eu não gostava de samba, né? E não era doente do pé. Mas, enfim, mas você tem alguma outra experiência que te marcou mais, assim? Alguma situação que você pudesse relatar para a gente? Sim. A necessidade de quando você canta num hospital, você ter um jogo de cintura muito grande, porque o hospital não é igreja e você Sim. tem que se adaptar. Eu me lembro, eu estava regendo o coral da Igreja Presbiteriana do Parque São Domingos, na época. Eu regi o coral dali por uns 10 anos. E eu levei o coral para cantar dentro do setor de psiquiatria do hospital. E todos os pacientes naquele horário estavam no pátio. Eram mais ou menos uns 80 pacientes psiquiátricos. E nós entramos, era uma época de Natal, cantando ali no meio do gramado ali, e eu peguei um caixotinho para pisar em cima, ficar um pouquinho mais alta ali para reger o coral. E foi muito interessante, porque no meio do hino entrou uma paciente entre eu e o coral. E ela ficou colada no meu rosto de frente para mim, regendo junto comigo. Fazendo espelho. É isso aí. Foi uma experiência difícil, mas graças a Deus deu tudo certo. Tá ok. Eleni, para a gente fechar, você já falou de vários cursos, entidades que você já fez, trabalhos, etc. Mas, assim, uma pessoa que está ouvindo pela primeira vez sobre a capelania, se interessou, quais são os caminhos que ela deve seguir, então, para a gente terminar? Ótimo. Bom, a APECOM fez um curso sobre capelanias também. Então, eu fui dar várias aulas lá, e são aulas de 10 minutos. Então, tá muito fácil de assistir, fica bem tranquilo. E também o pastor Alexandre Antunes deu a aula de capelania em entidades educacionais. Então, você tem esses 2 cursinhos iniciais ali. No nosso site da Capelania Hospitalar, que é capelanianasaude.org.br, você pode entrar ali e tem um curso de capelania hospitalar nível 1, também online. São aulas de 10 minutos, 8 a 10 minutos. É um curso que você não precisa de turma, é individual, e você faz no tempo que você tiver. Depois de terminado o curso, então, tem a leitura de livros, documentos para apresentar, a entrevista, e depois que passar a pandemia, vamos voltar ao treinamento prático, supervisionado, individual. Então, esse é o processo. Também estamos oferecendo em algumas igrejas o curso breve de visitação a enfermos, que acontece em um sábado, onde nós preparamos a igreja para dar atendimento aos próprios membros enfermos. E também estamos oferecendo cursos online de 2 noites durante esses meses. Então, demos um curso de capelania em pediatria,
2 noites. Demos agora o curso breve de visitação na semana passada. O próximo curso é dia 19 e 20 de agosto, sobre luto, como ajudar pessoas enlutadas, como consolar pessoas enlutadas. Então, entrando no site, temos a propaganda de todos os nossos cursos, destes e dos outros também que virão. Muito obrigada. Então, se você tem interesse em seguir essa missão, essa vocação e descobrir se é isso mesmo que Deus tem para você, a Eleni deu dicas valiosas aqui. E nós queremos agradecer a sua presença, Eleni, a sua paciência, né? o seu carisma. Que Deus continue abençoando o seu trabalho como capelã master, educando e ensinando a outros também, que é realmente um trabalho muito significativo, é um trabalho voluntário, mas com certeza Deus abençoa. Nós que somos protestantes sabemos que Deus está no cuidado de todas as coisas e é uma bênção poder ajudar ao outro, ao próximo. É verdade, eu agradeço muito também a abertura e o carinho de vocês. Muito obrigada. Ok, muito obrigado, Eleni. Pessoal, por hoje é só. Se você gostou, dá uma curtida, pode dar sugestões também. Estamos aqui para adorar a Deus e ajudar nosso público a conhecer mais um pouco também sobre o universo musical e como a música é importante na liturgia e, no caso, até nos hospitais. Curta, compartilhe e nos acompanhe nas redes sociais. E para terminar, nós vamos ver 3 pequenos vídeos que a Eleni nos trouxe para saber um pouco mais dos detalhes, dos bastidores do trabalho nos hospitais. E aí você pode ter mais informações e fique ligado na nossa programação. Até a próxima semana. Tchau, pessoal. Tchau, Eleni. Tchau, tchau. Comecei trabalhando como capelã titular evangélica do Hospital das Clínicas de São Paulo e hoje temos uma rede de hospitais onde nós preparamos capelães para hospitais no Brasil todo e também em outros países. Só que eu precisava ter certeza que a palavra de Deus realmente era eficaz para lidar com os problemas mais complexos da alma humana. E foi surpreendente ver que a palavra de Deus realmente restaura a alma, transforma a pessoa. Não importa quem ela seja, qual a complexidade do seu problema. Ela realmente é capaz de penetrar lá no fundo e mudar o nosso ser completamente. 30 anos de ministério e você pode ver quantas coisas lindas Deus já fez. Ele tem cuidado não só do corpo dos enfermos, mas tem usado as nossas vidas para ministrar a alma, restaurar a saúde emocional e espiritual dessas pessoas. A capelania evangélica é uma das coisas mais maravilhosas que já aconteceram comigo nesses 24 anos de servidora pública municipal de Guarulhos. Há quase 10 anos atrás, quando eu procurei a Eleni lá no Hospital do Servidor, em busca de conforto espiritual a pacientes e acompanhantes aqui na instituição, uma preocupação muito grande na questão de que se não se impusesse uma religião para as pessoas que já estavam bastante mexidas emocionalmente com a questão da doença. Eu vejo o quanto de bom aconteceu com esse grupo aqui dentro. O interessante é que vocês não falam de religião, e sim de Deus, né? Apresentam um Deus que a gente sabe que pode todas as coisas. A influência do reforço espiritual, do trabalho da capelania, no resultado final do atendimento é inegável. É uma oportunidade que esses pacientes têm, inclusive, de resolver algumas angústias pessoais. A partir do momento que eles se deparam com a dor, eles se fortalecem
e eles encontram caminhos. Ela faz emergir naquele doente a pessoa que ele é. Eu acho que isso tem um benefício enorme para o doente, para a família do doente e para a equipe de profissionais. Por que o super-herói usa máscara? Numa hora dessa a gente tem que pôr a nossa máscara de super-herói e não deixar o paciente ver que por baixo dessa máscara a gente está chorando, a gente está sofrendo. Para mim, a capelania me dá esse suporte, ajudando eu cuidar dos pacientes, sendo mais forte. No suporte para os pacientes que estão internados, entendo a necessidade do uso da medicação e de promover a saúde deles. O trabalho da capelania é um trabalho de educação, junto com o médico, junto com a equipe médica, com os psicólogos, com o serviço social, com a brinquedoteca. Eu gostaria de ressaltar a importância dela no trabalho da humanização, do acolhimento e da melhoria da assistência que a gente tem, não somente aos nossos pacientes, mas também aos nossos funcionários. Com as orações em conjunto, com os momentos de música, isso é muito importante, isso vai de encontro à nossa visão de humanização e nossa visão de melhoria da qualidade da assistência que nós prestamos nessa instituição. Pacientes carentes, a maior parte com doenças infecto-contagiosas vindas de toda a parte do Brasil, têm sido acolhidas, estimuladas e a sua fé e esperança têm aumentado a cada dia para que possam enfrentar um tempo tão difícil de enfermidade. Que é extremamente presente, cotidiana, que passa a visita conosco à beira do leito, que traz questões tanto de sofrimento físico como outras e que dá essa dimensão e dá a possibilidade do ser humano tratar nas suas questões existenciais, nas suas questões da religiosidade e aliviar esse momento, fazer ele o mais tranquilo possível, o mais íntegro possível. A música, ela vem de Deus, na minha opinião. Faz muito bem para todos, para os pacientes, para nós que trabalhamos. Quando a gente está passando pelos momentos de maior dificuldade, Jesus é aquele que se coloca ao nosso lado. Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Os funcionários também ficam bastante tocados e a gente percebe uma mudança muito positiva a cada ação da capelania. Esse voluntário nos ajuda bastante a enxergar o ser humano que está ali ao nosso lado e de quem a gente tem de cuidar. Espero que jamais vocês abram mão desse cuidado, desse acolhimento que vocês estão dando aos pacientes. Você sabe o que é o CPC? Conselho Presbiteriano de Capelanias da IPB. Qual é a finalidade do CPC? Ser um instrumento oficial da IPB, visando a representação, normatização e formação nos assuntos que tangem a capelania.
Sintetizando a missão do CPC, o nosso alvo é impulsionar a IPB para uma atuação estruturada e qualificada em seus serviços de capelania. Este é o Conselho Presbiteriano de Capelanias, atuando em várias áreas: carcerária, cemiterial, condominial, recuperação de usuários de drogas e álcool, educacional, em desastres, empresarial, esportiva, hospitalar, militar e parlamentar. Agora você vai conhecer vários capelães e áreas diferentes de capelania e você vai poder se envolver com cada uma delas. Bem-vindo ao nosso vídeo. Olá, eu sou o Reverendo Alexandre Antunes, membro do CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania, atualmente capelão estudantil, atuando na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e portanto é uma área onde a gente atua com aconselhamento, acampamentos, trabalhos evangelísticos e que Deus tem abençoado muito. Vem fazer parte da capelania estudantil, se você tem interesse em ministério nisso, e que Deus o abençoe muito. A capelania parlamentar nasceu como necessidade premente no Brasil, país de dimensões continentais que passa pelo processo de eleições de seus representantes políticos, vereadores, deputados e senadores. Eleitos de vários segmentos sociais, têm na capelania um instrumento voluntário de apoio e suporte através de aconselhamento eficaz, com base nos princípios bíblicos da fé cristã, que produz restauração efetiva aos que enfrentam pressão e cobrança da sociedade. A missão do capelão parlamentar consiste em levar a compreensão do amor de Deus, a eterna vontade e disposição para socorrer em tempo oportuno, através de Jesus Cristo, expressão exata do seu infinito e imutável amor. A capelania funciona nas Forças Armadas e em polícias militares estaduais, bem como bombeiros militares estaduais. A atuação do capelão pode ser dividida em 3 áreas: a parte preventiva, a parte assistencial e a parte de formação. Desta forma, o capelão cuida do ser humano no ambiente militar. A capelania empresarial, meus amigos, é um serviço proativo de apoio, de trato da espiritualidade e de aconselhamento, voltado ao que é mais importante dentro de uma empresa. A nossa missão declarada é cuidar de pessoas dentro das empresas e compartilhar com elas o amor de Deus. Capelania prisional é uma dentre várias maneiras de nós servirmos a Jesus Cristo em nossa comunidade local, de demonstrarmos amor cristão e cumprirmos o nosso dever e privilégio de pregar o Evangelho a toda criatura. E nós fazemos isso cuidando da pessoa como um todo, principalmente da sua vida espiritual, através de evangelismo pessoal, discipulado, aconselhamento, visitas, distribuição de literatura e de bíblias, dando assistência também aos seus familiares, realizando cultos, eventos e outras atividades que concorram para esse fim, auxiliando também na reintrodução na sociedade e principalmente no caso de conversão a uma igreja local para que ele sirva a Cristo Jesus. Olá, meu nome é Rodrigo Campos Boaventura, eu sou capelão da Associação Presbiteriana de Filantropia de Piracicaba. Nós trabalhamos com capelania urbana aos que estão em vulnerabilidade social. Nos locais de atendimento nós fazemos escuta individual, orações diárias, pregação, cursos sobre a Bíblia, discipulado, onde nós mostramos que Jesus não faz acepção de pessoas, que se nós, em todas as nossas tribulações, angústias, tristezas, nós confiarmos na soberania de Deus, que Deus está no controle, a nossa vida tem uma esperança maior. A capelania em desastres visa o preparo de pessoas e igrejas para acolhimento,
cuidado e suporte espiritual a pessoas vítimas de desastres familiares, profissionais de saúde e comunidade em geral. Para isto, deve promover ações que capacitem líderes, pastores e suas igrejas para planejamento, organização, execução e avaliação de intervenção preventiva, de recuperação ou de mitigação de danos através da assistência espiritual e religiosa em situações de perdas e luto provocadas por crises e desastres. É um traço de identidade da capelania em desastres trabalhar em parceria com pessoas, órgãos e instituições que promovem ações de intervenção em desastres como Defesa Civil, hospitais, SAMU, Corpo de Bombeiros, dentre outros. Capelania hospitalar é um ministério da igreja fora de suas paredes. Capelania é a igreja em missão urbana, vivendo o evangelho de Cristo de modo visível e palpável, alcançando as pessoas enfermas, seus familiares, profissionais da saúde e funcionários, humanizando o ambiente hospitalar. Capelães e visitadores capacitados integram a equipe de saúde, colocando a espiritualidade como parte do cuidado integral do enfermo, sendo fonte de conforto e também de integração da equipe, que também é evangelizada e aconselhada biblicamente. Sua base é a palavra de Deus e o lema é medicando a alma com competência e coração. E eu tenho o privilégio de trabalhar como capelã missionária hospitalar do Supremo Concílio da IPB desde 1982 e aprendo a cada dia a beleza e a suficiência da Palavra de Deus para lidar com o sofrimento humano. Como vocês puderam ver, essas são algumas das muitas ações realizadas pelo Ministério de Capelania nas mais variadas áreas. E nós do CPC, Conselho Presbiteriano de Capelania, conselho criado pelo Supremo Concílio em 2014, estamos aqui por um motivo muito especial. 3 coisas importantes que a gente gostaria de deixar de mensagem para você. A primeira delas é: ore pelo Ministério de Capelania. É muito importante que a igreja se envolva em oração pelos vários capelães esparramados pelo Brasil afora. A segunda questão é: você que é pastor ou líder, se envolva no Ministério de Capelania, nos ajude, venha participar conosco desse grande ministério. E a terceira delas, que envolve a oração e a intercessão e o envolver, é a questão da capacitação. Nós certamente precisamos de capelães, mas precisamos de capelães bem capacitados, bem preparados. E se você tem interesse em se envolver em capelania e se aprofundar nesse ministério, nos procure. Nós vamos deixar aqui algumas formas de contato para você poder procurar o CPC, acionar o CPC e entrar em contato conosco. E lembre-se, a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Que Deus te abençoe. Demonstre interesse autêntico. Olhe nos olhos dele, preste atenção nos seus gestos, expressões faciais, alterações de voz, suor e movimentos. E tenha paciência. Não interrompa, não complete as suas palavras e não desista.
Às vezes você entra num corredor para cantar e a primeira pessoa que te recebe já é o enfermeiro. E tem um lá ali no Hospital do Servidor que fala, vocês vão cantar só 2 dessa vez? Né? E você para e ele quer que você cante mais uma. Ou seja, parece que eles estão de alguma forma esperando aquilo também. Esse trabalho e o trabalho do coral, ele participa disso também. Em ajudar a atender essa carência da alma daquelas pessoas. Que uma coisa muito bacana da música é que ela é interdisciplinar. Quando eu canto, quando você toca, tem tanta coisa envolvida junto. E uma coisa bacana em criança é que tudo que ela vai fazer sonoramente, ela está brincando. Esses elementos para a criança, gente, quando você faz, facilita muito a vida dela. Possibilidade de experimentar essas coisas diferentes, essa questão de movimento para que aprenda, né? Trabalhar com o idoso requer algo diferente de você, porque o idoso ele é muito mais emotivo, ele é muito mais emocional. Nós somos seres sociais, nós precisamos de relacionamento. E a música, ela entretém, ela diverte, ela anima. E no hospital, quem é a pessoa que está em destaque é o outro. Então você, na verdade, através da música, está cuidando dele. Somente Deus tem a fórmula da vida, é a única saída, nele eu posso descansar. Somente Deus alimenta minha alma, seu Espírito me acalma, meu socorro é o Senhor. Música e Adoração com Marcos e Doris Larizati, um programa da Igreja Presbiteriana da Lapa.